Graças a Deus. Os jovens estão cantando hino aí, falando de avivamento. Reavivamento, né? Uma coisa para ser reavivada, uma pessoa ou qualquer coisa que estiver morrendo, ela precisa de algo mais forte do que o que está sobre ela naquele momento. Uma pessoa, quando está doente, ela está morrendo. E por que ela está morrendo? Porque o vírus, ou a bactéria, ou a doença que está naquela pessoa, ela está destruindo a vida. E para que essa pessoa, então, seja reavivada, ela precisa de um remédio que remova a enfermidade, a bactéria, o vírus que está ali destruindo aquele corpo. Uma vez que a doença é neutralizada, então o corpo volta a reagir e esta pessoa volta a ter vida novamente. Na vida espiritual é da mesma forma. Não poderá haver reavivamento espiritual na vida de ninguém sem o remédio correto. E eu pergunto à igreja, qual que é o remédio para esta geração que nós estamos vivendo, para a sociedade que nós estamos vivendo, ou para o cristão que uma vez já foi avivado e hoje se encontra de uma forma, sabe, triste, abatida, sem força e sem graça? Qual que é o remédio? Vamos lá, igreja. Vocês falaram aqui, aviva a tua igreja como em Atos. O que aconteceu lá em Atos 2? O que aconteceu? Sim, mas aconteceu a descida do Espírito Santo lá em Atos, capítulo 2 de Atos. Lá em Jerusalém desceu o Espírito Santo. Mas o que eles estavam fazendo antes do Espírito Santo descer? Orando. Quantos dias eles ficaram orando? 10 dias orando. Não foi 40 não, pastor, foi 10 dias, foram 10 dias. Eles foram vistos, Jesus foi visto durante 40 dias pelas pessoas que estavam vivas. Jesus se aparecendo, se revelando para eles, mas aí Jesus diz, ficai porém em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ficaram 10 dias orando e no dia de Pentecostes o Espírito de Deus desceu. O Espírito de Deus desceu, e quando o Espírito de Deus desce sobre alguém, a morte vai embora, aquele mal, a tristeza vai embora, a angústia vai embora, a frieza vai embora, a desilusão vai embora, porque agora Deus está presente na vida da pessoa. E eu creio que Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer para você, não vai morrer, não vai ser destruída não vai desaparecer. Não, Deus, Ele vai reavivar a tua fé, a tua esperança, a tua alegria, a tua força. Se você crê, já vai recebendo esta palavra e guarda no coração em nome de Jesus. Graças a Deus. Nós estamos estudando sobre aqui aos domingos, irmãos, sobre o quê? Família. Opa! Sobre família, e nos últimos 2 domingos nós falamos sobre amor. Nós falamos que íamos falar sobre 4 o que, Samuel? 4 aspectos do amor que nós iríamos falar. Nós falamos no primeiro domingo sobre qual aspecto? Eros. E o segundo? Filial. E hoje nós vamos falar sobre o amor storge. Depois eu vou estar dando explicação para vocês. Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia, Efésios capítulo 5. Vocês vão ler, nós vamos ler capítulo 5 aos Efésios, versículo 22, depois versículo 26, depois Efésios 6, versículo 1, versículo 1 e 2. Amém? Efésios 5, glória a Deus. A palavra de Deus é o remédio que cura, é o remédio que liberta, é o remédio que restaura, é o remédio que fortalece. A palavra de Deus é o que nós precisamos para vivermos com alegria, com virtude, com ânimo, olhando para o futuro e tendo convicção de que temos um futuro maravilhoso pela eternidade. E quem preparou foi Deus. E semana que vem, aleluia, vai ser uma festa grandiosa aqui, a semana toda. Ah não, começa hoje já, né? Hoje, amanhã já é o tema da festividade. Qual é o tema de amanhã, gente? Eu nem estou lembrado. O tema geral é peregrinos cidadãos dos
mas cada dia tem um tema específico. Lembra aquilo que nós estamos estudando aqui às sextas-feiras. Amanhã, o tema da festividade é um tema geral, peregrinos na terra, mas cidadãos dos céus. Esse é o tema geral. Mas todos os dias tem um tema específico que cada pregador vai pregar dentro de um tema, dentro desse tema que foi lhe passado. E então, eu creio que vai falar sobre a sua vida na terra e no céu. Porque o tema já nos diz isso, né? Já nos chama para isso. Efésios 5, quem encontrou, diga glória. Verso 22, as irmãs vão ler. Não, gente, peraí, tá fraco demais. Eu quero ouvir todas as irmãs. Efésios 5, 22. Todas as senhoras, vamos lá. Efésios 5, 22. 1, 2. Oh, glória. Agora os varões, verso 25. Os varões não vieram hoje, não? Vamos lá, todos os varões, da galeria também, verso 25, todos os varões, vamos lá, 1, 2, 3. Jovens, Efésios 6, verso 1 e 2. Meu Deus, eu acho que essa leitura hoje, como a gente depende uns dos outros, não é, irmãos? Isso é para a gente aprender que nós dependemos uns dos outros para fazer a coisa melhor. Isso nos traz uma série já de informações. Trabalho em equipe vai melhor. União uns dos outros, a força multiplica. Então nós vamos fazer o seguinte. Toda a igreja, verso 22, vamos lá toda a igreja. Vamos lá, 1, 2, 3. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Toda a igreja, 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Toda a igreja, versos capítulo 6, do 1 ao 4, da 1 ao 3. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Podeis sentar. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Igreja do Senhor. Nós estamos falando aqui sobre, aleluia, a melhor instituição, as duas. Primeira instituição que Deus criou. Ele criou com que propósito, igreja? Vamos lá, qual foi a primeira instituição que Deus criou? Ixi, a maioria não sabe. A primeira instituição que Deus criou foi a segunda. Se eu perguntar para vocês amanhã, individual, você sabe. A primeira instituição que Deus criou foi a família. Sabe por que Deus criou a família? Porque a família, Ele criou para dizer para você, eu quero que você seja feliz. Eu quero que você seja feliz. Você pode dar um glória a Deus? Eu quero que você seja feliz. Pastor, mas como tem tantas coisas erradas e tanto sofrimento? Tem. E nós vamos tentar explicar por que isso. Já começamos semana passada. A primeira instituição que Deus criou foi a família, no objetivo de fazer o ser humano viver feliz. A segunda foi a igreja, no objetivo de salvar o homem. Primeiro, a família, para que o homem viva feliz aqui na terra e seja salvo através da igreja para ir para o céu. O que ocorre, por que eu estou falando sobre 4 aspectos do amor? É porque a grande maioria da sociedade, principalmente nos dias atuais que nós estamos vivendo,
Eles entram num casamento sem saber o que é família, sem saber o que é nem mesmo o sentimento que está vivendo. E por isto o sentimento acaba de imediato, porque é baseado principalmente no primeiro aspecto que nós falamos, que é o amor. O amor eros. Essa palavra eros, ela vem de erotismo, vem de erótico. E é justamente o amor, a paixão, aquela paixão que eu expliquei, que faz com que o sexo oposto se atraiam pelo outro, e aí muda totalmente a forma da pessoa viver. Faz do preguiçoso um trabalhador, faz do medroso um corajoso, não é? Faz de um fraco um forte, e assim vai. Faz daquele que não tem fé nenhuma virar um gigante na fé. Citei aqui o caso do Jacó, que trabalhou 14 anos para ter uma noiva. Glória a Deus. Então esse amor, o lado, o eros, que atrai a paixão, que é o que atrai o sexo oposto. E é baseado nisso, a princípio, que o casal se decide ir atrás um do outro e viver um para o outro. Porém, explicamos semana passada sobre o amor filial, o amor amigo, que é a necessidade que o casal também seja amigo. Também essa questão do filho não quer dizer só entre o casal, quer dizer entre as relações. Foi falado aqui no livro de Provérbios que existe amigos, quem tem muitos amigos pode. Provérbios 18, 24, o homem que tem muitos amigos pode fazer o quê? Congratular-se, pode fazer festa, e dentro disso foi dito que aquele que tem um amigo valorize, porque é um presente de Deus. E nisto falamos também que Jesus disse que Ele é o nosso verdadeiro amigo, que Ele deu a própria vida para nos salvar, provando que Ele é conosco, que Ele é nosso amigo e Ele quer o nosso melhor. Então um amigo quer ver o bem do outro, o casal que é amigo, um trabalha em prol do outro. Então é nesses aspectos que nós teremos que entender, compreender, para que as nossas decisões sejam baseadas na compreensão do nosso dever. Pastor, mas por que então os casais de antigamente não sabiam nada e se casavam e viviam até morrer? Viviam porque o caráter deles era baseado, o casamento deles era baseado numa responsabilidade, numa base de caráter inabalável, ninguém mudava. Se eles dessem uma palavra, era igual parecido com a palavra de Jesus, passava a vida toda, mas eles não negavam. Os homens de hoje, a sociedade, eles dão uma palavra aqui, quando chega ali na porta já esqueceu o que falou, já não lembra mais do compromisso que assumiu. Então é por isso que nós temos que fortalecer o nosso conhecimento das coisas de Deus e moldar o nosso caráter para que as nossas atitudes sejam baseadas na palavra do Senhor. Então falamos aí do eros e do filho, e hoje nós estamos falando do amor storge. Nós estamos falando, por isso que eu li esses 3 versículos da palavra de Deus, para a gente pensar e entender que o amor storge é o amor familiar, é o amor de família, é o amor que une pai, mãe, que une filho, filha, que une toda a família. É aquele sentimento que é desenvolvido no decorrer da vida. Por exemplo, uma criança quando é gerada no ventre da mãe fica 9 meses. E então a partir dali é gerado laços sentimentais e psicológicos na vida dessa criança que passam a vida toda e ela nunca mais esquece. Já com o pai, os laços familiares são menos, porque a mãe é que fica mais com a criança. Então isto vai sendo desenvolvido com a convivência. Talvez alguém não pense, alguém não pare e não pense. Veja bem a coisa, nós sabemos pela Bíblia, cientificamente também sabemos que uma criança ela se forma do 0 aos 7 anos, é a base emocional de uma criança. É aí pai e mãe que nós precisamos entender que é nesse período que o pai e a mãe precisa desenvolver laços afetivos, convivência com esta criança, porque isto vai refletir o resto da vida desta criança. É dentro desse período de 0 a 7 anos que o pai e a mãe desenvolvem laços afetivos, lembranças, memórias que vão para a vida toda. É neste período da vida que o pai e a mãe precisam sentar com os filhos, conversar com os filhos, orientar os filhos, corrigir os filhos, porque se deixar para corrigir, depois dos 12 já era, já esqueceu, já não tem mais como voltar. Por quê? Porque
dentro de casa você geralmente tem acesso ao seu filho, à sua filha, para orientar, para conversar, para criar vínculos e fazer com que esta criança crie memórias que vão ficar para o resto da vida dela. Para o resto da vida. Por que então que a sociedade está do jeito de hoje? Veja bem a coisa. A grande maioria dos pais, eles veem o filho no dia que nasce. É o dia que mais ele tem contato com a criança. É 3 dias, 5 dias que ele fica em casa. Depois, a partir dali, ele vai ter um contato com a criança quando? Geralmente quando a criança já está grande. Porque a mãe continua tendo, mas o pai geralmente não tem. Por quê? Porque o pai geralmente é machão. Ele não sabe cuidar de criança. Eu mesmo fui assim. Não sabia tocar uma fralda, não sabia dar um mingau para o menino, não sabia que teria que fazer massagem na barriga do menino, e aí eu fui aprendendo, com o tempo fui aprendendo. É assim ou não é que acontece isso? É desta forma, e às vezes, aí a mãe, tudo é a mãe, tudo é a mãe. O pai não dá atenção, não cuida, não cria vínculos. Então esta criança, quando chega 2, 3 anos, para onde ela vai no dia de hoje? Opa, olha aí. Tem crianças hoje que com quantos meses mais jovem vai para a igreja? Mamãe trabalha em escola. Com quantos meses as crianças vão para a escola hoje, Mamácia? Professora Márcia, com que idade é que geralmente as crianças a início já vão para a escola hoje? Quantos meses? E quando está no ventre da mãe já pode fazer o cadastro? Sério? E depois que nasce, quanto tempo pode ir para a creche? Já pode ir. Olha aí. Igreja, prestemos atenção a uma coisa. Pastor, mas aqui é uma igreja, é a igreja mesmo. E a igreja é para cuidar da maior riqueza que Deus te deu, é para te orientar. E a maior riqueza que você tem, primeiro, é a sua alma. Salvo em Cristo. Segundo, mas no meio social é a sua família. Se você não cuidar da sua família hoje, tu está criando um vácuo, um vazio, para lá na frente você não ter família. Então prestemos atenção, pais e mães. A criança é gerada no ventre da mãe, é Deus que firmou, é Deus que forma, está escrito na palavra de Deus. Só que, a partir dali, o pai e a mãe precisam trabalhar, porque a criança, ela não é do pai e da mãe. A criança não é do pai e da mãe. Diz a Bíblia que a criança, ela é herança de Deus. Ela é herança de Deus. Eu tenho 3 filhos, mas eles não são meus. A Bíblia diz que nós não criamos filhos para nós. Nós criamos filhos para Deus e para a sociedade. E se a sociedade está distorcida hoje, o erro está dentro dos lares, dentro de casa, dentro das famílias. As famílias não estão cuidando, não estão gerando os vínculos do amor verdadeiro que Deus ensinou na palavra de Deus. Então a grande maioria das igrejas, elas estão hoje preparadas para falar de bens materiais, para falar de prazeres, mas a igreja ela tem a responsabilidade de cuidar, direcionar a igreja dentro dos 2 aspectos mais valiosos que uma sociedade precisa ter, é a família e a salvação. Por que hoje muitos pais e muitas mães sofrem? É porque no desejo, no anseio de ganhar dinheiro, por necessidade ou não, às vezes a criança nem nasce, como a irmã Márcia, professora, está falando, quando a criança está no ventre, já fez o cadastro para levar essa criança para a creche. Essa criança fica o dia todo lá. Com quem essa criança está gerando vínculos? Esta criança não está gerando vínculo com o pai nem com a mãe. Está gerando vínculo com outras pessoas. Pessoas que ela não conhece, que não sabe quem são. Então nós sabemos que a criança ela aprende quando ela está no ventre da mãe. A mãe pode falar com ela, pode orientar, pode falar, pode cantar, pode orar, que esta criança já vai aprendendo. Vai ficando na mente desta criança, e às vezes a mãe não ora, o pai não ora, o pai não ensina, a mãe não ensina, e aí quando a criança tem hoje, principalmente na sociedade que nós vivemos hoje, que crianças, viciadas, tem crianças que hoje já nascem viciadas em tanta coisa, viciadas em droga, viciadas em tanta coisa, que a criança já nasce perturbada, não tem paz. Não tem paz, sendo que a mãe e o pai precisam abençoar a criança desde o ventre. Uma criança precisa ouvir a palavra de Deus desde o ventre. Lembram de Maria, lembram de Isabel, lembram de João Batista? Maria, uma mulher cheia do Espírito Santo, quando foi falar com Isabel, que era sua prima, grávida de João Batista, quando Maria cumprimentou Isabel, João Batista foi cheio do Espírito Santo no ventre de Maria. É uma coisa que hoje poucas famílias falam: vamos buscar a presença do Espírito Santo, vamos buscar ser cheio do Espírito Santo. Se há uma família, se há uma necessidade
que a família tem de ser cheia, de ser feliz para ser feliz, é a presença do Espírito Santo dentro de casa. Nós precisamos orar, precisamos criar essas intenções, esses vínculos, que sem a presença de Deus ninguém vai ser feliz. Então nós precisamos refletir que tipo de família eu quero. Que tipo de família nós queremos? Que vínculos nós queremos com os nossos filhos? Filho que não conhece o pai, que não conhece a mãe? Filho que conhece muito mais a professora, o colega de creche, do que o pai e a mãe? Então, cadê onde está a base da família? Isso aqui é para a gente refletir, porque quando chega aos 14 anos, 13, 14 anos, uma criança que não formou vínculo com os pais do 0 aos 7 anos, esta criança já tem 5 anos de faculdade do mundo. Então esta criança tem uma enxurrada de informações que dificilmente vai ser arrancada desta criança. Principalmente no dia de hoje, que as crianças são viciadas nas telas, aprendendo de todo tipo de coisa. E que se o pai e a mãe não discipular, não cortar ali muitas coisas, esta criança está sendo discipulada dentro de casa, pelas telas, por tantos programas que não levam a Deus, mas levam a pessoa para longe de Deus. Deu para entender? E aonde está o amor nesse caso? O amor histórico está sendo negligenciado, não está tendo vínculos, não está criando história, não está contando a história, porque veja bem uma coisa, antigamente, quando os pais no Nordeste ou em qualquer lugar, quando não tinha tantas coisas para ver, o pai que tinha o mesmo objetivo, ou seja, o mesmo ritmo dos hebreus antigos, que a Bíblia, ela foi passada, sabe, verbalmente, oralmente, de pai para filho, em muitos casos. Lembro quando era menino, sentava na calçada da casa no interior, e o pai num banco de madeira começava a contar a história para os filhos à noite ali, sabe, e nunca mais se esquecia. Quantas vezes você sentou este mês e contou a história para o seu filho? Quantas vezes você contou esse mês aqui, contou uma história bíblica para seu filho, leu, ensinou um versículo da Bíblia para ele? Quantas vezes você fez isso? E agora? São esses momentos aqui que nós temos que parar e refletir. Nossos filhos estão aprendendo de quem? Que tipo de família eu quero? Que tipo de geração eu quero deixar para daqui 20, 30 anos, daqui 40 anos? Será que os meus filhos vão lembrar de mim? Será que seus filhos vão lembrar de você pelo que você faz, pelo que você fez, pelo que você está fazendo? Então, este amor estógio, essa expressão do amor estógio, é justamente esse amor familiar. É quando se gera um vínculo familiar tão forte, que quando o menino tiver 40, 50 anos, ele vai lembrar, meu avô fez isso, minha avó fez isso, meu pai fez isso, minha mãe fez isso, meu pai fez isso. Mas e hoje? A grande maioria dos meninos que quando tem 6 meses já estão na creche, e quando cresce, nunca tiveram tempo para conversar com o pai e com a mãe. Que tipo de amor estamos formando? Ah, Deus põe amor no coração do meu filho e da minha filha. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Já estou explicando aqui há bastante tempo, vou continuar explicando. Amor não é sentimento, simplesmente sentimento. O sentimento se gera pela convivência. Aí vem o sentimento. Porém, amor é atitude, é ação. Aleluia, é prática. É aquilo que você faz praticamente para cuidar que algo seja desenvolvido. Então cuide para que haja um vínculo familiar entre você e filho e pai. E veja que nesse caso aqui, Deus não disse aqui só com os pais. É uma lei que envolve pai, mãe e filhos. Versículo 22. Vós, vamos lá senhoras, acompanhe comigo, por favor. Acompanhe comigo, atenção nisso aqui. Verso 22. Vós, mulheres, vou fazer uma pergunta e depois vou fazer uma pergunta para os senhores também. Eu pergunto, essa palavra sujeitar, ela é uma palavra fácil de praticar? Mas eu pergunto, esta palavra, a prática dela, ela é espiritual, social, material? Só. O que ela demonstra? Oi? Essa palavra sujeitai-vos, ela é uma palavra espiritual também? Por que ela é uma palavra espiritual? Porque ela se refere à espiritualidade. Quando a pessoa se sujeita, porque sujeição não é uma questão de força, não, sujeição é uma questão de alma.
Sujeição é quando a pessoa entende que a posição dela é aquela, estabelecida por quem é de direito, porque quem estabeleceu foi o próprio Deus. Então, quando eu coloco em prática aquilo que Deus me ensinou, eu estou então honrando a Deus e trazendo espiritualidade para dentro de casa. Eu estou trazendo a presença de Deus para dentro de casa. Eu estou trazendo a presença de Deus para dentro da família. Quando não há sujeição, vai haver rebelião, vai haver confronto, e quando há confronto, não é Deus que está presente, e é por isso que nós precisamos entender, sujeição não quer dizer uma questão de inferioridade, sujeição quer dizer uma questão de assumir deveres estabelecidos por Deus, e quando a mulher faz isto, então Deus está ali, aleluia, operando através dela, para que haja paz e harmonia dentro de casa. Então, é a Bíblia que nos diz isso, e não tem como rejeitar, é a palavra de Deus. Deu para entender? Então, sujeição quer dizer, quando a mulher se sujeita ao marido, ela está cumprindo um dever não pelo homem, ela está cumprindo o dever por Deus, porque casamento nunca foi obra de homem. Família nunca foi obra de homem, família é obra de Deus. É por isso que as pessoas, às vezes, elas não entendem. Por não entender os princípios espirituais, elas não compreendem o que é material também social. Porque família não é obra de homem, família é obra de Deus. Família é obra de Deus, você é obra de Deus. Ainda que tenha problemas, mas você é obra de Deus. Você é obra de Deus. Você pode adorar o seu Deus nesta noite, porque você é obra de Deus. Você é obra de Deus, a sua família é obra de Deus. Ah, pastor, mas tem problema? Tem. Mas por que nós viemos à igreja? É para aprender a solucionar os problemas, para amenizar os problemas e viver melhor. Se nós não entendemos esses princípios, a cabeçada é maior, o sofrimento é maior. Então, quando Deus diz para a mulher, sujeitai-vos, Ele está dizendo, não é por causa do seu esposo simplesmente, é por causa de mim, porque o projeto é meu. O projeto é meu, o projeto não é seu, o projeto você vive, mas o projeto é de Deus. Então o seu projeto não é seu, o projeto foi Deus que te entregou. Deus te entregou para você viver, o projeto de Deus, então cumpre aquilo que Deus diz na Bíblia e pode descansar que o que vier contra Deus vai abater, porque o desejo de Deus é que você seja abençoada, é que você seja abençoado. O desejo de um pai é que o filho seja feliz, e o desejo de Deus é que você viva feliz, o desejo de Deus é que você viva alegre. O desejo de Deus é que você tenha vitória. É por isso que Ele ensina. É por isso que se ensina na palavra de Deus. Honra, aleluia, a palavra de Deus, e Deus vai te honrar na terra. Então veja, eu estou citando isso aqui para a questão das esposas, e outra, para que os esposos entendam. Feliz o homem que tem uma mulher que se submete a Deus, porque se a mulher se submeter a Deus, vai ter paz dentro daquela casa. Ah, pastor, mas é só a mulher? Não, tem para os homens também, tem para os filhos. Nós vamos ver um pedaço de pão para cada um aqui. Então, quando a mulher se submete ao esposo, ela não está fazendo simplesmente por causa dele, está fazendo por causa do amor a Deus. E não é uma questão material, é uma questão espiritual. É trazer Deus para dentro de casa. É trazer o Espírito Santo de paz e harmonia e prosperidade para dentro de casa. Porque nisso, quando tem harmonia dentro de casa, as bênçãos de Deus vão chegar. Glória a Deus. Então veja, então nesse caso aí, sujeitai-vos a vossos maridos como ao... Nós precisamos entender isso, gente. Olha, se a pessoa, esse como quer dizer igual, igual ao Senhor, como é que a pessoa se submete a Cristo? É chamando de você, é xingando, eu não quero isso não. Como é que é? Como é que a pessoa entra na presença de Deus? Ó, Senhor, o negócio é o seguinte, é desse jeito aqui ou eu não aceito. É assim? Como é que alguém entra na presença de Deus? Como? Entra mansinho. Pense a palavra de Deus. Esta palavra aqui, vou devagar, que é para fazer efeito. Porque se uma pessoa entrar na presença de outro, já com palavras duras, Provérbios capítulo 18, a Bíblia diz que a palavra dura suscita, e a palavra branda desvia o furor. Então, para que haja harmonia dentro de casa, é necessário que haja paz, é necessário que haja a prática do Evangelho, é necessário que haja a prática da palavra de Deus, porque se colocar em prática a palavra de Deus, a mão de Deus vai estar dentro de casa para abençoar. Vai ter bênção de Deus em nome de Jesus. Agora, se entrar já com palavras duras, encostando na parede, é assim ou não tem? Não vai para frente.
Porque o homem que é homem, ele jamais aceita ser esgoelado por uma mulher, jamais. Pode ser quem for. Ele pode até por um tempo suportar alguma coisa, mas depois ele vai mostrar que ele é homem. Se ele não for homem, então ele vai soltar uma coleirinha e ser arrastado. Não é, Deus não fez ninguém para viver debaixo do jugo de ninguém. Deus fez os dois, o casal, para se amarem, viverem em harmonia, viverem abençoados e Deus ser glorificado na vida do casal. Fazendo isto, quando os filhos nascem, já vão ver a forma dos dois viverem. Agora, se um está gritando, dá um grito que cai a telha, outro dá um grito que cai a panela, aí, meu filho, esse lugar não tem paz. Aliás, um lugar que tem muita gritaria, isso é um lugar perturbado, precisa de Deus. Precisa de Deus. Um lugar que tem xingamento, gritaria, Deus não está. Deus não está. O lugar onde Deus está tem paz, tem alegria, tem respeito, tem harmonia, tem responsabilidade. Então, dentro de casa, a mulher tem que ter responsabilidade, o esposo tem que ter responsabilidade, tem que ter respeito e os filhos também. Abra a sua Bíblia, agora os varões. Vamos lá, o tempo passa rápido, eu não vou... Vamos lá agora. Verso 25, esposos, vós maridos... Meu Deus, cadê os varões aí? Efésios 5, 25, vamos lá comigo, vamos lá, 1, 2, 3. Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. É fácil? Eu pergunto agora, pergunta que eu sempre faço, para os que estão recentes e não sabem ainda, o que é mais fácil? Ser submissa ou amar? A quem Deus deu a dificuldade maior? Oi? O que é mais difícil? Amar ou ser submisso? Oi? Amar é mais difícil? Nós vemos aqui em 3 versículos da palavra de Deus que em nenhum deles Deus falou para a mulher, ame ao seu marido. Ele disse, seja submissa. Mas aos homens Deus diz 3 vezes aqui, amai as vossas mulheres. Como Cristo amou a igreja. Amar, irmão, não é uma questão de vontade não. Amar é uma obrigação. Preste atenção aqui, senhores. Amar não é que... eu não amo a minha esposa, eu não amo mais. Vá lá e ame, porque amar não é sentimento. Amar é uma atitude, amar é uma decisão. Porque já expliquei o que quer dizer amar, gente, na prática. Cuidar, zelar, proteger, direcionar, prover, sustentar. Isto é amar. Então amar não é uma questão, eu não tenho mais sentimento. Vai amar que vai ter sentimento. Vai fazer seu dever, cuide, zele, proteja. Isto é dever. E então quando Deus diz assim, vós maridos amai vossa mulher, o que ele está dizendo? Cuide da sua mulher. Suporte ela. Abra a Bíblia aí, 1 Coríntios capítulo 13, 4 ao 7, por favor. Abra aí, para você ver. Porque para ficar mais claro, vou devagar, para a gente ir compreendendo. Está tudo na Bíblia, tudo isso aí está na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 13, verso 4 ao 7, por favor. Então quando Deus diz assim, vós maridos, amai a vossa mulher. Se a mulher é submissa, o dever do marido é cuidar dela, é amar, é proteger, é suprir, é prover para ela. Isso é dever. Pastor, mas na sociedade que nós estamos vivendo, entrando em acordo, os dois trabalham, amém? Está em acordo? Vai ser melhor para os dois? Tudo bem, não tem nenhum problema. Porém, precisa estar dentro do diálogo, dentro da conversa, dentro da compreensão, para que Deus possa estar presente na vida dos dois e a família ser protegida. Acharam 1 Coríntios 13? O que diz aí no versículo 4 a seguir, por favor? Então veja bem, no versículo 4 já começa assim, o amor é sofredor, é ou não é? Uma pessoa que ama sofre, mas eu amo tanto aquela pessoa e sofre, porque o amor ele é sofredor. O amor ele não tem prazer na indecência, na imoralidade, em coisas erradas, ele tem prazer na justiça, na bondade.
Ele tem prazer em ver a outra pessoa bem. E tem pessoas que às vezes não estão nem aí para a vida, e é por isso que tem que haver a compreensão dos dois, porque os dois, casamento é um propósito diante de Deus, é uma aliança, mas também é um contrato social. E como contrato social, os dois têm responsabilidade, e dentro desse contrato, os dois têm que cumprir seu dever. Por isso que se ficar nas costas de um só, não vai para frente. Seja homem, seja mulher, os dois assumiram um compromisso entre os dois, diante de Deus e da sociedade, e essa coisa precisa funcionar. Agora, se for baseado simplesmente no eros, que é a paixão da carne, vai acabar logo. Acaba logo, porque aquele que está mais na carne, ele quer sempre que o outro faça sempre as vontades dele. Sempre quer que o outro faça as vontades dele. Então o amor é sofredor. O amor, ele é benigno, ele quer o bem. O amor não é invejoso, não tem inveja. O amor não trata com leviandade, não é soberbo. Não se porta com indecência, não busca seus interesses. Lembra que nós ensinamos aqui, quem se casa não se casa simplesmente querendo eu vou ser feliz. Não, quem se casa precisa entender, eu vou casar para fazer o meu cônjuge feliz. Se os dois pensarem assim e agirem assim, os dois serão felizes sem perceber que estão trabalhando. Agora, se um pensar eu vou ser feliz não me faz feliz, esse casamento já está com problema, já não deveria começar. Porque os dois precisam entender, vou me casar porque eu quero te fazer feliz. Isso é dos dois. Os dois têm que ter essa mentalidade. Eu vou casar porque eu quero te fazer feliz. E eu sei que eu te fazendo feliz de acordo com a palavra, tu também vai me fazer feliz. Os dois precisam entender isso. Os dois precisam assumir responsabilidade. Casamento não é funk aí não. Casamento não é encaixaçado não. Casamento não é pessoa cheia de coisas, de substâncias químicas não. Casamento é para pessoas cheias de Deus, cheias do amor de Deus, cheias do Espírito Santo, cheias de sabedoria. Glória a Deus. Então, não se porta com indecência, não busca seu interesse, não se irrita. Ô pastor, mas não pode se irritar. Tem hora que fica irritado, fica ou não fica? Mas deixa a irritação de lado. Eu estou estressado, estou esgotado, eu estou com raiva. Eu perguntei um dia desse aqui, Efésios 4:26. O cristão pode ficar com raiva? Pode ficar irado? Ele pode se irar, mas não pode continuar irado. Porque se ele se irar e não tirar essa ira, lembrem, eu já expliquei aqui várias vezes, a ira é uma porta aberta para o diabo entrar. A ira é uma porta pela qual o diabo entra. Uma pessoa irada, ela vai xingar, ela vai falar coisas que não deve, ela vai ferir com palavras, e aí quebra a comunhão. Então a pessoa está irada, vai fazer o que depois de estar irada? Lá no versículo, capítulo 24, 26 de Efésios, tem a receita lá. Irei-vos, mas não se deixe pôr o sol sobre a vossa. O que Deus está dizendo? Quando o sol se pôr, tu vai lá e põe essa ira para fora. Manda essa ira embora. Como é que eu vou mandar a ira embora? Vai orar, pedir a Deus para limpar o coração. Por quê? Porque se morrer dormindo cheio de ira, vai para o céu? Não, a Bíblia diz que o coração cheio de amargura priva a pessoa da graça de Deus. Privado da graça de Deus, se somos salvos pela graça, não temos salvação. Precisamos entender isso. Precisamos entender que os nossos pensamentos e sentimentos, nós decidimos o que queremos carregar. Tu quer ser alegre ou quer ser com raiva? Quer ser raivoso ou quer ser alegre, meu filho? Quer ser alegre? Então você está escolhendo a boa parte, porque quando há alegria, vai ter saúde. Uma pessoa que anda irada, prepara o remédio, porque logo vai estar doente. A Bíblia diz que uma pessoa irada, uma pessoa triste e abatida por muito tempo, virá secar os ossos. Virá secar os ossos, essa pessoa vai ter problema grave e não tem saúde. Então precisamos aprender essas coisas. O amor não folga com a injustiça, ou seja, está injusto, não tem alegria na injustiça. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então suporte o seu cônjuge, suporte a sua esposa, suporte o seu esposo. Por quê? Para um propósito maior, por um objetivo maior, para que haja paz dentro de casa, para que haja comunhão. E nesta comunhão, aí Deus está edificando. Quando você decide fazer uma coisa em comunhão, como diz a Bíblia, o que dois ligarem na terra, Deus liga. Ou seja, se você concorda uma coisa, de acordo com a palavra de Deus, e buscando a presença de Deus, dentro da palavra, os céus vão estar abertos dentro de casa, para que haja alegria, para que haja paz, para que haja a bênção de Deus, naquilo que você propuser em seus caminhos. Por isso Jó disse assim, ei, une-te pois a Deus,
e tem paz. Aí ele vai falando ali uma série de bênçãos de quando a pessoa está unida com Deus. Vai ter paz, vai ter saúde, vai ter alegria, vai ter prosperidade. Deu para entender? Deus, esse negócio de miséria, pastor, vai falar sobre prosperidade? Eu falo sobre a bênção de Deus, e a bênção de Deus é completa. Nós vivemos às vezes muitas situações de miséria, não é culpa de Deus, é culpa nossa. São erros nossos, nós não queremos estudar, nós não queremos aprender, nós não queremos viver, queremos fazer a nossa vontade. Sem Deus na frente, então não vai. Dá para dar um glória a Deus aí? Então veja bem uma coisa, o amor tudo sofre. Ah, mas eu amo e sofro assim, sofre. Quem ama sofre, porque ele vai resistir àquilo que quer destruir. Crê. Por que eu tenho que crer? Você está passando uma prova hoje, uma dificuldade. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Eu já ensinei isso aqui de outra forma, mas eu vou falar uma coisa para vocês aqui. 90% dos problemas que ocorrem entre família, igreja e trabalho, eu vou pedir para que algum de vocês possa me falar aonde você vê o problema. 90% dos problemas, em qual parte está das pessoas? Aonde? Não entendi. Não é. A área financeira vem por causa dessa outra parte. A maioria dos problemas dentro de casa, na igreja, no trabalho, está na relação de comunicação. Está na forma de comunicar. Está na forma de lidar e de compreender o outro. 90%. Se você vê, eu já falei aqui uma vez, se você vê um cabra feio com uma mulher bonita, esse cabra é bom de papo. Pode ver. Às vezes você vê um cabra feio que parece a morte, mas está com uma mulher bonita. Se o cabra é feio, ou então a mulher é doida. Só tem isso que pode acontecer. Agora, se o camarada for feio, mas ele for bom de papo, bom conversador, bom de ideia, atencioso, pode ter certeza. Isso é em qualquer sociedade. No trabalho, se você não souber dialogar e respeitar as pessoas, não vai para frente. Na igreja, se você não souber respeitar a posição da outra pessoa, lidar, conversar, também não vai para frente. E dentro de casa, se você não souber lidar com a pessoa com que Deus te deu para viver, vai ter problema. Então quem decide lá dentro de casa, vamos melhorar a nossa comunicação. Vamos melhorar, ser mais alegre, decidir ser mais gratos a Deus. Dentro de casa, agradece a Deus pela esposa, pelo esposo, pelo filho, pelo pai, pela mãe. Seja mais grato e Deus vai dar mais vitória em nome do Senhor Jesus. Tem problema? Não existe família sem problema, não existe família perfeita, não existe. Não existe não. Agora nós precisamos resistir às forças do mal, que às vezes através de um problema pequeno, às vezes nós não estamos, aptos a resolver aquele problema e achamos então que a solução é o final, é acabar, é desistir, é assumir. Não é. A solução sempre é pedir a ajuda de Deus para que o problema seja solucionado. O problema desaparece e a família permanece e Deus é glorificado. Glória a Deus. Então nós precisamos entender, está passando um problema, creia que vai passar. Eu ensinei aqui sobre 3 pilares do cristianismo e vou perguntar agora, para ver se alguém está lembrado, quais são esses 3 pilares da vida cristã que eu ensinei aqui, expliquei. Quais são? Por favor. Olha aí, eu já ensinei dentro desse trabalho que nós estamos fazendo aqui sobre família. Existem 3 ações, 3 pilares do cristianismo que sustentam qualquer relacionamento. Quais são? Amor, fé e perdão. Amor, fé e perdão. Então estou explicando aqui novamente. O amor crê. O amor tudo crê, o amor tudo suporta, o amor tudo espera. Então se você está passando um problema, por amor a Deus, você crê que vai solucionar o problema. Por amor a Deus, você perdoa a causa. Por amor a Deus, você perdoa a ofensa. Por amor a Deus, você vai vencer esse problema. Porque o amor é aquilo que faz eu querer cuidar daquilo que só me dá raiva. Não tem coisa que vai cuidar que dá raiva para você, não tem? Ah, então a pessoa me fez uma raiva, vou deixar para lá. É? Então tá bom, no dia que você estiver no escuro, no meio da travessia que o carro furar o pneu, você vai ficar alegre ou ficar com raiva? Você deixa o carro, vai remendar ele ou trocar o pneu? Nós precisamos aprender na vida, nem tudo é alegria, nem a família, nem dentro de casa, por melhor que seja o esposo, por melhor que seja a esposa, por melhor que seja o pai, a mãe, os filhos, vai ter problema. Por quê? Porque Deus quer nos qualificar também para aprender a resolver os nossos problemas. Nós não somos robôs, não, nós precisamos aprender a pensar, entender e agir diferente daquilo que nós estamos acostumados a agir. E uma pessoa que nunca quer melhorar, essa pessoa tende a ter mais problema na vida.
E aí, jovens, vão querer casar ainda? Vão querer casar ainda, jovens? Por isso a minha preocupação de ensinar para vocês, ensinar para todas as senhoras, senhores, para todos nós. Porque não é só jovem que tem problema. Pessoas casadas, antigas, têm problema. Às vezes eu tenho problema dentro de casa. Ah, pastor, tem. Eu tenho uma ideia, minha esposa tem outra. Então vamos conversar, vamos para frente. Não vou dizer aqui, ah, pastor, o senhor é perfeito. Não, meu, eu tenho um monte de defeito, eu tenho um monte de problemas. Surgem problemas, porque problema não é você, não precisa arrumar problema. Problemas surgem. Você não precisa arrumar problema. Problemas vêm ao seu encontro. Resolve ele. Resolve ele. Quanto melhor você estiver preparada para resolver seus problemas, mais vitória você tem. Mais vitória você tem. Quanto menos preparada é uma pessoa naquilo que ela faz, ela já pensa em desistir no primeiro problema. Quando você vê uma pessoa, qualquer coisinha, eu parei, essa pessoa é fraca. Essa pessoa é fraca, uma pessoa que não está preparada para a vida. Às vezes eu falo para minha esposa, ainda hoje eu falei, eu chego em casa, vou comer um negócio lá, sabe, mas você mesmo, foi minha filha, eu nasci foi para viver. E quem nasce para viver não tem problema não. Quem nasce para viver, ele vai para frente e o problema fica para trás, você entendeu? Não fica arrumando qualquer problema não. Quem nasceu para viver tem que entender, eu sou feliz com aquilo que Deus me faz no momento. No momento que tem, se você chegar em casa, já vi questão de obreiros, até obreiros, que se não tiver a comidinha no prato ali, o talher do lado, não come. Mas meu irmão, esse camarada não nasceu para viver não aprendeu ainda não. Não aprendeu a viver não. Ah, se a camisa não tiver passadinha, meu filho não tiver passado, vai amassado mesmo. Se não tiver bife, come ovo. Se não tiver ovo, come farinha. Se não tiver farinha, come biscoito, come que tem, vai embora, vai para frente, e amanhã é outro dia. Temos que aprender a viver. Temos que aprender a viver. Nós estamos vivendo uma sociedade doente que não aprendeu a viver. Tem que ser tudo do jeito que quer. Não. Nem Deus tem tudo o que quer. Ah, pastor, me chocou agora, é? Vou te falar uma coisa. Deus quer que você seja melhor e você não melhorou até hoje. Deus quer que eu seja melhor e eu não melhorei até hoje. Então nem tudo que acontece, nem tudo que Deus quer, Ele tem. Porque Deus queria salvar o mundo todo, mas o mundo todo não quer ser salvo. Então Deus não tem tudo que tem. Ele pode, mas Ele não vai obrigar ninguém, porque o amor é isso. Livre-arbítrio é isso, é querer. O amor não é por força nem por violência, é pelo Espírito de Deus. É decisão, é sentimento. Glória a Deus. Então, e os filhos? Vou parar por aqui em relação. Então, pai, entenda. Olha aqui, eu falei um dia desse aqui. Quando o senhor era jovem, qual que era a ideia do senhor? Era jovem, vou comprar uns panos aqui, vou ficar bonitão, vou comprar o melhor sapato, vou comprar a melhor roupa, não é? Todo jovem é assim. Mas depois que casa, qual que é a preocupação de um pai? Qual que é a preocupação de um pai verdadeiramente? Não é mais com ele. A preocupação é com a casa, é com a esposa e com os filhos. Isso é a preocupação. Vocês jovens, prestem atenção, isso aqui aprendam. Porque isso é natural de jovem. O jovem, quando ele não tem muita responsabilidade, o pai mora na casa dos pais, o que ele quer, e não está errado, tá não. Tem que chamar atenção, até os passarinhos fazem sua dança para atrair o sexo oposto. Você entendeu? Isso é natural. Verdade, irmão. Vocês não é cabeça fechada, não. Vocês sabiam que os passarinhos, quando querem se acasalar, tem uns pássaros que dançam, mostram a sua beleza, você entendeu? Só que quando gerou um filho, agora ele vai buscar a comida e dar no bico do filho. Deu para entender? Então vocês, filhos, quando vocês se casarem, aprendam. Vocês vão se casar e já projetam para o futuro. Eu vou parar de gastar um pouco, porque eu preciso fazer isso. E é assim, a visão de um pai, de uma mãe, não é ele próprio, é o filho, são os filhos. É o que ele vai fazer para o futuro, porque a vida dele já viveu, está vivendo. É projeto para o futuro. Deu para entender, jovens? Senhoras, isso aqui é ensinamento para a vida, para a gente aprender a viver. Família é bênção de Deus. Tem melhor lugar do que a sua casa? Tem? Não tem. Na sua casa você chega lá, se você não quiser deitar na cama, você deita no chão. Põe a perna na cadeira, acosta no chão. E você vai fazer isso aonde? Em outro lugar, se você pede um café, o café vem desse tamanho. Aí você gosta doce, o café vem amargo. Você gosta amargo, o café vem doce. Mas você não pode mais pedir, põe um pouquinho mais de leite. Então não dá mais, sabe, tira o leite, não dá mais. Na sua casa você põe leite, tira leite. Se não der, você faz outro. Você não é verdade? Então a família é abençoada, a sua casa é abençoada, o seu lar é abençoado. Mas vamos procurar aprender a viver. E quem se casa fora desses padrões bíblicos, não tem muito sucesso. Agora veja, o que diz a Bíblia aí para os filhos? Filho precisa aprender, não precisa? Olha aí.
Todo filho precisa aprender isso aqui. Efésios capítulo 6. Já eu paro, irmãos. Já eu paro. Efésios 6. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais porque isto é justo. Gente, eu estou falando aqui do amor familiar, do amor estorge. É onde se gera vínculos e prepara a bênção para o futuro. Se o filho for obediente ao pai e à mãe, no Senhor. Pastor, o que quer dizer isso no Senhor? Se o pai e a mãe vivem em Deus, o dever do pai, do filho, é obedecer pai e mãe. Agora eu vou dar um exemplo aqui. Pastor, mas se o pai é um cachaceiro, ou a mãe é uma cachaceira, não quer saber de Deus e quer obrigar a filha a comprar um cigarro de maconha. E agora? Esse filho, essa filha deve ir? Mas acontece isso. A gente sabe que no mundo nós estamos vivendo acontece todo tipo de coisa. Mas se o filho ou a filha não vou fazer isso, porque isso não é justo. Isso não é justo. Isso aqui é para tirar a dúvida de muita gente que às vezes pergunta, papai, pastor, mas o pai mandou ir comprar não sei o que, coisa errada. Não é justo. Deus não obriga ninguém a fazer isso. Mas é pai. Nesse caso não. Não é justo. Não é santo. Não é puro. Mas vai apanhar. Tem leis que estão acima das leis da injustiça. Quando é injusto, tem lei que vai corrigir. Deu para entender? Então olha só, no Senhor, agora o verso 2, leia o verso 2, honra. Presta atenção a coisa aqui. Nesse caso, Deus não manda o filho amar o pai e a mãe. Ele manda honrar. Por quê, gente? Por quê? Vamos aprender isso aqui. Jovens, prestem atenção aqui, ó. Vós filhos, honrai os vossos pais, porque isto é bom, isso vai te trazer bênção, vai trazer um futuro. Ele não manda amar, ele manda honrar. Porque amar é cuidar. E quem é que diz que o filho vai cuidar do pai? E sabe o que vai fazer com que um filho cuide do pai lá no futuro? São os vínculos que ele cuidou, que ele gerou, lá de 0 a 7 anos, até enquanto ele estava dentro de casa. Deu para entender? É por isso que a maioria dos filhos não cuidam dos pais hoje. Porque quando o filho estava ali para ser cuidado, gerado vínculos, o amor familiar não foi gerado. Quem gerou foi o mundo. Então o filho ama o mundo, mas não ama pai nem mãe. Deu para entender? Agora o respeito, independente de amar, de ter gerado ou não, Deus manda respeite, honre. Honra pai e mãe, porque quando honra pai e mãe, aí os céus estão se abrindo. Tem muitos filhos que querem ser abençoados por Deus. Você sabe por que muitos jovens estão morrendo cedo hoje? Porque desonra pai e mãe. E desonrar pai e mãe é trazer maldição sobre si. Deu para entender? Olha o verso 3. Para que te vá bem, vida longa, para jovem, vida longa é para quem honra pai e mãe. Agora, se foi gerado o amor estorge lá de 0 até o momento que a criança teve consciência, não vai esquecer nunca. Vai cuidar dos pais até na sua velhice. Vai cuidar. Quer ver um negócio agora, jovem? Um mandamento de Deus. Abre a sua Bíblia aí, Provérbios 23, 22. Vamos lá para a gente encerrar já. Provérbios 23, 22. Glória a Deus. Aleluia. Nós precisamos aqui entender, ensinar a família, porque família é lugar de paz, é lugar de felicidade. Glória a Jesus. Provérbios 23, 22. Isso é um mandamento de Deus. Vou deixar para a igreja ler. Provérbios 23, 22. Abra a sua Bíblia e marque isso. Chegar em casa, medita nisso. Glória a Deus. Ouve a teu que te e não desprezes quando vier a envelhecer. Olha aí. Esse é o mandamento de Deus. Esse é o mandamento de Deus. Ouve a teu pai que te gerou. Dá ouvido. Filho que não dá ouvido a pai, não vai bem. Filho que não honra pai e mãe, não tem sucesso, vai ter problemas. Então, a casa de Deus é um lugar para que a pessoa aprenda a ser abençoado, ser feliz e preparar o seu futuro. Eu nunca vi um filho que honra pai, respeita pai e mãe, que Deus não abençoe a vida dele. Mas nunca vi um rebelde para se levantar contra pai que vá bem na terra. Não vai. Você quer ver um negócio? Abre a sua Bíblia, Provérbios, vamos para Provérbios mais. Vou ler 2 versículos e a gente já está parando, já vamos para casa, tá bom? Olha aí. Glória a Deus. Livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 17. Glória a Deus. Glória a Jesus. Não é 20, 17, é 30, 20.
30:20. Abre a sua Bíblia no 30:20. Abriram aí, Provérbios 30:20. Acharam? Pode ler, por favor. Não, é 30:17, eu acho que eu citei errado para vocês. 30:17, os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e os pintões da águia os comerão. Então nunca que um filho zombe de seu pai e de sua mãe. Aprenda a respeitar pai e mãe, porque isso é dever de cada um. É mandamento de Deus. Então, os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro arrancarão e os pintões da águia o comerão. Agora 20:17, aliás 20:20. 20:20 de Provérbios também. Isso aqui é mais forte ainda. Provérbios 20:20. Eu vou ler, os jovens que vão ler esse texto. 2. O que a seu pai, Então nunca queiram falar mal do pai e da mãe. Nunca queiram se levantar contra pai e mãe. Se levantar contra pai e mãe é procurar escuridão para viver. Então é melhor ficar na bênção de Deus. Ter vida longa depende de honrar. Honrar quer dizer o quê? Respeitar. Quer dizer honrar, respeitar, não se levantar, não é ser grosso, não é ser grosso contra pai e contra mãe. A igreja é o lugar de nós aprendermos como viver um futuro de bênção para a glória de Deus. Então, isto chama-se o amor estorge, é onde se geram os vínculos familiares. Isso, se for bem gerado desde pequeno, pode passar 100 anos, a pessoa vai ter lembrança do pai e da mãe e vai ter respeito por essa pessoa, por essa família. A família, ela tem que ser estruturada desde a sua infância. Desde a sua infância a família tem que ser estruturada e isso não pode acabar. Na juventude, que é o período de loucura, então o jovem vai lembrar daquele que aprendeu de Deus e por amor ao pai e à mãe não vai enveredar pelos caminhos do erro. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor, agradecer a Deus nesta noite em nome de Jesus. Glória a Deus. Andar sem Jesus é andar perdido. Andar sem os ensinamentos de Deus é saber sempre para onde está indo. Então nós estamos falando aqui sobre família, ensinando para que haja paz dentro de casa e a fé não venha desfalecer. A minha alma estava longe dos caminhos do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Quando Jesus estendeu as suas mãos, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar,